das 80 pessoas mais ricas do mundo, apenas 11 herdaram as suas fortunas. Todas as outras criaram-nas. Ou seja, o que vos quero dizer é que não importa o meio em que são criados, mas sim a vossa mentalidade. Ela é que vos vai permitir serem ricos ou pobres. E acreditem, generalizando, isto é a única coisa que precisam de saber. 90% de vocês até podem ter algum dinheiro, mas muito provavelmente têm uma mentalidade pobre. E não fiquem ofendidos por isso, é normal, pois a sociedade quer que sejamos assim. E muito provavelmente os nossos pais também a têm. E foi algo que incutiram em nós. Vejam este exemplo. Temos dois amigos, o Rui e o Jorge. Um tem uma mentalidade de rico, o outro uma mentalidade de pobre. Eles vêm do mesmo extrato social, têm QIs semelhantes, contudo as suas contas bancárias são o oposto. Eles trabalham os dois numa grande empresa, no mesmo setor, começaram ao mesmo tempo e têm exatamente o mesmo salário. E vou usar estes dois amigos para vos mostrar 7 diferenças principais entre alguém que tem uma mentalidade pobre ou uma mentalidade de rico. Alguém que vai constantemente ter problemas financeiros, enquanto o outro consegue criar riqueza. Então, uma segunda-feira ao final da tarde, quando o Jorge chega à casa, vai diretamente para o sofá ligar Netflix e fica lá por 3 ou 4 horas a ver as suas séries favoritas. E ele faz isto para relaxar do dia árduo de trabalho que teve e também para se desligar do mundo real. Ainda que o patrão do Jorge nessa mesma tarde lhe tivesse recomendado que lesse alguns livros para lhe ajudar a comunicar com certos clientes e também para ter uma maior chance de progredir na empresa. Contudo, ele não gosta de ler, de facto só o fazia na escola quando era obrigado. E ainda por cima, acabou de sair um novo episódio da sua série favorita. Logo ele não se sentiu lá muito motivado. E também pensou que, lá está, as chances em subir na empresa seriam muito reduzidas, por isso nem se importou com isso. Por outro lado, o Rui, quando chega à casa, ele imediatamente vai para o computador tirar informações sobre as mais diversas áreas que ele acredita que terão grande procura no futuro. Juntamente com o hábito de ler livros de desenvolvimento pessoal que lhe ajudariam em diversas áreas, como a relação entre pessoas, falar em público, como negociar, etc. Ainda para mais, ele recentemente viu um artigo que falava sobre alguns milionários e quanto eles gastavam nas suas formações e desenvolvimento pessoal. E estes gastavam autênticas fortunas. Então ele pensou, se estas pessoas que são milionárias ainda assim não param de se desenvolver e estão constantemente a aprender mais e gastam imenso dinheiro com isso, talvez isso seja o caminho a seguir. Então, a primeira diferença entre os ricos e os pobres é que os ricos nunca param de aprender. No dia seguinte na empresa, o patrão do Jorge entrega alguns bónus pelo trabalho que ele e os seus colegas fizeram. O Jorge acaba por receber um bónus de 100 euros, o que foi bastante inferior comparado com os seus colegas. Então ele não perde tempo e imediatamente vai ao escritório do patrão argumentar com este, dizendo que não entende como está há mais de 10 anos na empresa e ainda assim só recebe 100 euros de bónus. Contudo, o patrão argumenta que ele nunca aceita fazer mais horas e também a sua produtividade tem baixado de ano para ano desde que começou na empresa. Perto da hora do almoço, o patrão vai ter com o Rui e entrega-lhe um bónus de 5.000 euros e agradece-lhe por todo o trabalho que ele tem feito na empresa. E apesar de ter ficado muito contente, ele ficou bastante surpreso e questionou o seu patrão sobre o porquê de um bónus tão elevado. Ao que este lhe explicou que, graças às suas capacidades de negociação, ele conseguiu evitar com que a empresa tivesse um prejuízo de 200.000 euros num determinado negócio. Então, a diferença número 2, os ricos vendem valor, os pobres vendem o seu tempo. Vocês acham que o Ronaldo ganha pelas horas que passa a treinar ou pela quantidade de jogos que faz? Ele ganha pelo marketing e pelo valor que acrescenta ao futebol. Mas voltando ao exemplo, hoje é dia 8 e é o dia em que pagam os salários na empresa, então o Jorge já está em pulgas. Mal ele recebe o seu salário, ele vai de imediato ao banco levantá-lo, pois ele tem que pagar a renda, as contas da casa, a alimentação, o crédito do carro, o crédito do cartão de crédito teve que usar para ajudar um familiar. A faltar 5 dias para o final do mês, o Jorge decide ver quanto dinheiro tem na sua conta e fica completamente deprimido, pois ele percebe-se que já só lhe resta 30 euros do ordenado e tem ainda menos dinheiro que no mês anterior. E ele nem percebe muito bem porquê, porque ele não faz ideia para onde o seu dinheiro foi. Por outro lado, o Rui, assim que recebe o seu salário, 300 euros são imediatamente divididos por duas contas, uma conta poupança e um fundo de índice. E só depois paga o empréstimo da casa e as suas contas. E assim também, a 5 dias do final do mês, o Rui decide ver a sua conta e fica bastante contente, pois tem bastante mais dinheiro que no mês anterior e também os seus investimentos deram bons retornos. Então, diferença número 3, os ricos pagam-se a eles próprios primeiro e só depois aos outros, e por outro lado, os pobres apenas ficam o que sobra do seu salário, se é que sobra alguma coisa. Um dia, a caminho de trabalho, o Jorge vê um anúncio espetacular sobre um computador gaming que ele já andava a namorar há bastante tempo. Contudo, aquele computador custava à volta de 1.000 euros e o Jorge só tinha 500 euros por ano destinado a esse tipo de luxos. Então o Jorge ficou bastante irritado e culpou o seu patrão pelo bónus ridículo de 100 euros que lhe deu. E pensou, se pelo menos ele me tivesse dado 500 euros eu já teria o suficiente para comprar o computador.
Por outro lado, o Rui, também ele grande fã do novo computador, e também ele com um plafond de 500 euros apenas, decide começar a pensar em maneiras de como arranjar os outros 500 euros. Então, por fim, lá chega à conclusão de que terá que aceitar um projeto após o trabalho. E então, no mês seguinte, ele já tem os 1000 euros para comprar o computador. Então, diferença número 4. Os ricos têm a mentalidade de crescimento e culpam-se a eles próprios pelos seus falhanços, enquanto que os pobres culpam primeiro o governo, a economia, os seus patrões. Nunca eles, são sempre os outros. Com o passar dos anos, o Jorge começou-se a sentir mal nesta situação e começou a ganhar aversão ao trabalho. Então, para se sentir melhor, todas as manhãs o Jorge tinha que tomar um café no seu café preferido. Gastava pelo menos 1 euro todos os dias. O Rui, por outro lado, não tem problema nenhum em beber o café grátis que tem na empresa. Então, com isso acaba sempre por poupar à volta de 270 euros por ano, que ele pode usar para passar férias com os amigos ou então para comprar um presente para ele. E agora, malta, não vos quero massacrar com esta ideia, mas caso vocês poupassem esses 20 e poucos euros por mês e investissem isso num fundo de índice, pressupondo que vocês têm mais 40 anos até a idade da reforma, quando lá chegassem teriam 80 mil euros como um bónus para a vossa reforma. Parece-me bastante significativo. Então, diferença número 5. Os ricos entendem o poder de negar um prazer a curto prazo para um futuro mais gratificante. Já os pobres preferem um prazer a curto prazo. Por causa de recessões na economia, como esta, por exemplo, do Covid, as empresas têm muitas vezes que ver os seus empregados a serem despedidos. Então, uma sexta-feira ao final do dia, lá estava o Jorge a jogar uns jogos no telemóvel e a pôr os olhos no que os seus amigos iam postando no Facebook, fazendo apenas o mínimo para manter o seu trabalho, quando recebe uma chamada do patrão para ir ao seu gabinete, onde este acaba por despedi-lo, explicando que os lucros da empresa já não eram os mesmos e que iam ter dificuldade em pagar os salários. Foi nesta altura que o Jorge começou a discutir com toda a gente e ficou bastante irritado, pois não sabia como iria pagar a renda naquele mês, já que a sua única fonte de rendimento tinha desaparecido. Ele acabou mesmo por ficar bastante deprimido, pois pensava que tinha um emprego super seguro, porque a empresa onde ele trabalhava era das maiores do país. Não sendo suficiente, o Rui também ele acabou por ser despedido. Contudo, a conversa entre ele e o patrão foi bastante mais amigável, pois este entendeu facilmente os argumentos do seu patrão e percebeu que, devido à recessão da economia, os seus serviços não eram mais necessários na empresa. E aqui o Rui entende muito bem que nenhum emprego é seguro e que é ele que tem que estar em controle do seu futuro, não uma empresa ou um patrão qualquer. No final da reunião, Rui, inclusive, assegurou ao seu patrão que estava bem financeiramente e que não ia passar dificuldades. Pois mal acabou a faculdade, começou a criar um projeto depois do trabalho, que neste momento já lhe dava bastantes rendimentos, juntamente com os investimentos que tinha, eram suficientes para ele se manter. Então, diferença número 6, os ricos constroem várias maneiras de terem um salário, enquanto os pobres dependem apenas de um salário que qualquer empresa ou patrões lhes queiram dar. Mais tarde, o Jorge convida os seus amigos para jantar e conta-lhes que foi despedido e como o patrão não quis saber deles e que foi injusto, e também o governo que não tem nenhum suporte para ele. Até critica mesmo a economia do país sem saber muito sobre isso. Pois todo pobre tem uma opinião, porque opiniões são baratas. Eles nunca tentam fazer nada em concreto, só se ficam apenas pelas opiniões. Frequentemente vocês ouvem estas pessoas a falarem para os seus filhos para aproveitarem a vida e que o dinheiro não compra felicidade. Contudo, estas pessoas não têm nenhuma das duas. Nessa mesma noite, o Rui também convida os seus amigos para lhes dizer que foi despedido. Contudo, assegura-os que não vai passar dificuldades financeiras e que tem bastantes rendimentos para suportar o estilo de vida dele. Ainda assim, um desses amigos, sabendo das habilidades que ele tem, convida-o para fazer parceria numa empresa que está a criar e tem bastante trabalho. Por último, diferença número 7. Os ricos rodeiam-se de pessoas ricas, os pobres rodeiam-se de pessoas falidas o tempo todo.